Vamos lá, não tem jeito, a gente tem que falar do Alexandre de Moraes. Em discurso no Congresso Brasileiro de Magistrados, o ministro do STF disse que o Poder Judiciário não vai se acovardar diante das milícias digitais. A internet deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista. O Poder Judiciário não pode e não vai se acovardar perante essas agressões. Nós vamos garantir a democracia no Brasil com eleições limpas, transparentes, por urnas eletrônicas, e 19 de dezembro, quem ganhar vai ser diplomata. E nessa semana, o Alexandre de Moraes decidiu que as investigações sobre as alegadas milícias digitais devem ser feitas em conjunto com as apurações sobre os supostos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou a necessidade de juntar as duas investigações antes de decidir se apresenta ou não uma denúncia sobre o caso. Constantino, o que a gente vai dizer de Alexandre de Moraes, esse papinho de milícias digitais tão cansativo? Lacombe, esse é aquele momento do programa em que eu aviso a todos que, se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos mandem, sei lá, uma caixa de chocolate, um bombom. A Ju, minha namorada, já disse que visita íntima não faz. Mas a gente brinca, né? E na verdade é o seguinte, esse cara perdeu o controle. Esse cara saiu do controle. E alguém tem que colocá-lo de volta em seu devido lugar, né? Nós temos que falar muito sério sobre isso. Esse momento Humberto Eco que ele teve aí, né? Que a internet deu voz a imbecis, isso, em primeiro lugar, é uma platitude, né? Óbvio que, se é uma praça pública muito mais abrangente, vai ter mais gente de tudo. Vai ter mais, por exemplo, imbecil falando. Vai ter mais psicopata se manifestando, sem dúvida, né? Mas não são os imbecis das redes sociais com ampla liberdade de expressão que me preocupam e que certamente preocupam milhões e milhões de brasileiros. Eu tenho certeza, convicção plena, de que essa turma toda, assim como eu, está mais preocupada justamente com uma turma arrogante, petulante, autoritária e togada. Porque, afinal de contas, se eu escrever alguma coisa, minha caneta não tem esse poder todo, é apenas uma opinião que eu estarei emitindo como milhões de pessoas. Eu posso ser formador de opinião, ter alguns veículos me dando guarida e tudo mais, mas o máximo que vai fazer é ecoar mais a minha palavra. Eu não tenho o poder de mandar um jornalista para a prisão por crime nenhum. Eu não tenho esse poder, né? Eu não tenho o poder de abrir inquéritos ilegais, que o meu próprio par chama de inquérito de fim de mundo e me apelida de xerife, né? Que não é a função de um ministro supremo. Então está muito claro já que nós, os, abre aspas, imbecis, estamos realmente preocupados com figuras como o senhor Alexandre de Moraes, que está achando que o Brasil é dele, que está achando que ele é de fato um imperador. E ele vai ter que descobrir que não é bem assim, né? Que, por exemplo, no Brasil, as Forças Armadas não compactuam com esse tipo de coisa. Então a chapa está esquentando, Lacombe. Nós estamos aqui com liberdade ainda, né, para falar as coisas como elas são. E eu estou tendo agora o meu momento Fiuza, já que o Alexandre de Moraes teve um momento Humberto Eco, eu estou aqui tendo o meu momento de desabafo. Porque se isso não é alerta suficiente para a turma toda entender que nós estamos lidando com posturas golpistas, posturas e narrativas de gente que quer, além de prender jornalista, prender deputado, prender presidente de partido por crime de opinião, derrubar um presidente, né, e que tem muito poder para isso, nós estamos nos fazendo de bobos, de inocentes, de ingênuos. E não é para isso que nós estamos aqui no 4x4. Nós não estamos aqui para dourar a pílula, nós não estamos aqui para passar pano, e nós não estamos aqui para simular uma aura de legitimidade onde ela não existe mais. Então eu acho que é importante tocar real. Eu sei que eu estou falando aquilo que muita gente já entende, já percebe, e muitas vezes o feedback que eu recebo é esse. Você consegue concatenar, você consegue compilar e dar voz àquilo que eu estou sentindo de maneira difusa. Mas o sentimento está aí. Quem está nos acompanhando, as milhares de pessoas
que estão ao vivo com a gente nesse domingo, elas já sabem disso que eu estou falando. Eu não estou falando nenhuma grande novidade. Então, a questão que surge é, diante disso tudo que nós estamos vendo, o que vai acontecer? Porque estão querendo levar na mão grande e calar os imbecis. Os imbecis vão deixar? Alexandre de Moraes, Barroso, Edson Fachin, Ana, parecem ter uma ideia fixa, um pensamento único, né? Que estão tramando um golpe. Na verdade, provavelmente, eles estão se projetando nisso. Acho que quem pensa muito em golpe são eles, né? O golpe já foi dado, o gabinete do ódio já existe e ele está dentro do STF, isso é fato. Porque eu vou trazer agora aqui o juiz Scalia, Antonin Scalia, nomeado para a Suprema Corte Americana pelo Ronald Reagan. Ele dizia que juízes que estão sempre felizes com suas decisões, com suas ações, com suas palavras em relação ao campo jurídico, são juízes idiotas. E parece que é isso que temos, um bando de juízes felizes, que primeiro que no Brasil nem juízes eles são. Aqui nos Estados Unidos, para subir até a Suprema Corte, você precisa ser um juiz de carreira, sim. No Brasil, não. Ainda temos essa jabuticaba, né? Qualquer um pode chegar lá. E o Alexandre de Moraes dizer que a internet deu voz aos imbecis, fica aqui a pergunta, se é por isso que ele fala tanto na internet e fora dos autos, então. Fiuza, para fechar esse comentário sobre Alexandre de Moraes. Olha, Lacombe, como a gente está tentando trazer aqui o tempo todo, e não é uma obsessão, é uma constatação simples, nós estamos realmente diante de um enfraquecimento das instituições, né? Nós falamos sobre o que aconteceu nas eleições norte-americanas, isso é óbvio, e quando as instituições amolecem, é claro que os atos autoritários ganham espaço. Então, essa aparição aí do Alexandre de Moraes, ela se parece com isso tudo que a gente está falando aqui, né? Se parece com o Ministério da Verdade, se parece com todas essas propensões autoritárias que vão beneficiar aqueles que estiverem, né, equipados e relacionados para instrumentalizar isso aí, para se beneficiar disso. Agora, é uma teia de falsidades. Então, é uma teia de inversão de sinais. Então, o ministro que diz, se refere à internet, e isso é um preconceito que ele mostra reacionário, porque a internet é um eufemismo, né? A gente está falando da opinião pública, só que hoje ela se manifesta de maneira caudalosa por meios digitais, interconectados, né? Então, sempre que você ouvir alguém falando de internet, tem fake news, rede social e tal, você está adotando uma postura antidemocrática e reacionária, porque você está tentando justamente trazer um estigma para a liberdade de expressão, né? Com sinais trocados. Eu só, para concluir, quero dizer que isso seria impossível se nós não tivéssemos disseminado de alguma maneira, de novo, eu não quero soar presunçoso, mas se nós não tivéssemos disseminado de alguma maneira entre as pessoas, a sociedade, uma tolerância com essa inversão grosseira de sinais, né? A pandemia foi o laboratório para isso. Você não pode discutir toque de recolher de prefeitinho que nunca teve poder nenhum e que, de repente, manda na sua vida, e está seguindo uma suposta diretriz que vem de quem, né? Vem desse ajuntamento aí, de plataformas, Agenda 2030 e tal, é um conluio. E aí é claro que o STF no Brasil hoje é um desses instrumentos de instituições amolecidas, porque o público, as pessoas, nós, né, os cidadãos e tal, não estamos representando a reação que tem que haver a isso. Eu até quero dizer, Lacombe, que o povo brasileiro, sem querer parecer populista aqui, a sociedade que vai às ruas, isso é a maneira dela mostrar que ela está atenta a isso tudo aí que a gente está trazendo agora. Agora são 9 horas. Alguém falou? Lacombe, peraí, não deixa passar não. Porque eu falei da reação do de Santos, a louca do TikTok,
eu acho importante a gente ter um reconhecimento aqui também de quem está representando milhões e milhões de brasileiros nesse momento, independentemente de você gostar dele ou não dele como figura ou como presidente. Nós tivemos uma resposta, sim, do Bolsonaro. Eu acho que nós temos até uma imagem para mostrar da chamada do que ele disse a respeito disso. Só imbecil chama atos pró-governo de antidemocráticos. Né? Ainda mencionou que tem psicopatas por aí, né, falando bobagens desse tipo. Ou seja, o presidente Bolsonaro, nesse momento, nos representa a todos nós que estamos preocupados com esse avanço de autoritarismo e com essa situação amalucada de coisas no mundo hoje. E Alexandre de Moraes usa um bocado a internet, né? Ele usa bem a internet, participa de lives, dá entrevistas, faz o diabo na internet. Então, deixa para lá. Só para finalizar esse comentário rapidamente, não claro, tem Ana. como mencionarmos o nome de Alexandre de Moraes e esse caminho aí de tirania que ele resolveu pavimentar para ele, sem mencionarmos Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que fica simplesmente, que ignora o caminho constitucional que nós temos, nossa ferramenta de freios e contrapesos para parar esse tipo de ilicitude, de loucura, porque já é um superego, né? Isso já transcendeu aí qualquer loucura constitucional, é um superego que entrou numa espiral aí de loucura. E o Rodrigo Pacheco, no entanto, diz que, eu até anotei aqui que eu estava lendo ele disse que não vai colocar sobre a mesa dele nenhum pedido de impeachment de ministros do STF, que o Brasil precisa de reformas, aí fala aquelas platitudes todas de democracia e tal, e, no entanto, nós seguimos aí com um louco, né? A louca do TikTok e, desculpa, mas é um louco do STF que rasga a nossa Constituição diariamente e a nossa ferramenta para parar esse tipo de loucura finge que nada está acontecendo. Então, senhor Rodrigo Pacheco, infelizmente ele não estará nas cédulas agora de outubro, mas felizmente uma hora ele vai ter que prestar contas. Então, para outubro nós temos que olhar, é a única pauta possível, a única pergunta para outubro é: como vamos parar as inconstitucionalidades de ministros tiranos que ignoram nossa Constituição, a nossa separação de poderes, nossa autonomia e independência dos poderes? Como vamos parar isso? Elegendo senadores coerentes, justos e que rezam a cartilha da Constituição, e não cartilha do STF, que entra em reuniões secretas com o STF e ninguém sabe o que eles conversaram nessas reuniões. É porque, por enquanto, nós temos realmente Rodrigo Pacheco abraçado aos juízes do STF de mãozinhas dadas, né? Está bem complicado.